Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Bom, hoje nós temos uma notícia péssima, péssima mesmo. O Brasil, ele bateu o seu recorde. Ah, professor, então é bom, né? O Brasil bateu o recorde, sim. Bateu o recorde na proporção do PIB que está sendo composto por impostos. Para vocês terem uma noção, essa medição ela acontece desde 1947 e o ano passado, né, 2018, foi a maior marca, a maior porcentagem acima dos 30% e o maior salto percentual. Por que isso aconteceu? Primeira coisa, porque a carga tributária no Brasil é excessiva. A gente cobra muitos impostos. Mas não só por isso. A gente tem que lembrar, galera, que o PIB ele é composto também por outras coisas. E como a economia do Brasil estava muito fraca, a produção estava muito baixa, digamos assim, a porcentagem de impostos ficou maior ainda, já que o governo não conseguia receber dinheiro, fontes de outras rendas, de exportação, de commodities, royalties e por aí vai, tá? O que isso reflete pra gente? Primeira coisa, como a crise econômica ela tá pegando gravíssimamente assim o Brasil. A gente sabe como que o Estado ele pode arrecadar dinheiro. Eu diria assim, que de três maneiras. Como que ele pode fazer, de pagar suas contas? Primeiro, com a própria produção interna e a sua, digamos, investimentos estrangeiros. O Brasil, uma baita crise econômica, indústria parada, construção civil parada. O Brasil, com um déficit público gigantesco, nada confiável para investimentos estrangeiros, bolsa de valores em queda. Ou seja, o primeiro setor o Brasil não conseguia fazer, não dava conta. Por isso que o Brasil ele passou tanto tempo sem conseguir pegar dinheiro dessa parte. O único setor que estava conseguindo sustentar a gente realmente era a agricultura. Porque olha que paradoxal, né? Olha que interessante, aliás. Como a nossa moeda, o real, estava se desvalorizando muito, isso estava auxiliando as nossas exportações de commodities. Soja, trigo, algodão, milho e por aí vai. Então, o que sustentava um pouquinho nesse primeiro setor que eu falei para vocês, a parte da produção mesmo, era justamente a exportação de commodities. A segunda maneira de você conseguir pagar suas contas, um Estado conseguir pagar suas contas, seria emitindo papel moeda. Então, digamos assim, a gente precisa, sei lá, pagar. O que a gente faz? A gente libera crédito do mercado. Ah, professor, que interessante, né? Por que o Brasil, então, ele não cria dinheiro? Pode fazer isso. A Venezuela faz isso a todo momento, por exemplo. Qual que é o problema de você criar dinheiro, de você fornecer crédito de maneira muito facilitada? Isso acaba gerando inflação. Então, na verdade, quando você cria dinheiro para pagar uma conta, quando você libera crédito no mercado, o que você está fazendo, você está prorrogando a dívida, digamos assim. Você está adiantando. Por quê? Você vai conseguir pagar naquele momento, mas com o decorrer, né, 1, 2, 3 meses, a moeda ela tende a se desvalorizar. Você está inventando dinheiro. Isso quer dizer que você está colocando mais dinheiro no mercado. Como a moeda nada mais é do que uma mercadoria, ela está sujeita à lei da ação da oferta e da procura. Muito moeda em circulação, consequentemente a gente tem uma perda de valor dessa moeda. Ou o terceiro, que é o que o Brasil está fazendo, é aumentar os impostos. Beleza. Ah, professor, mas é uma solução muito boa então, né? Porque a gente não tem dinheiro, a gente aumenta impostos para conseguir pagar os nossos benefícios sociais. Qual que é o grande problema? É que tem, digamos, um limite aí. Por quê? Olha o ciclo que o Brasil está se enfiando. Como a gente não consegue pagar as nossas contas, a gente aumenta os impostos. Só que aumentando o imposto, principalmente o imposto que o Brasil cobra, que é o imposto no consumo e nos serviços, a gente faz com que o consumo fique mais caro, as pessoas comprem cada vez menos, o que é extremamente prejudicial, e nos serviços faz com que fique mais caro contratar um funcionário. Isso quer dizer que menos pessoas vão ser contratadas e vai aumentar o grau de informalidade, ou seja, menos impostos sendo pagos. Então percebe? Aumentar os impostos da maneira que o Brasil aumenta hoje reduz o consumo, consequentemente reduz a arrecadação de impostos e reduz a criação de empregos, que também reduz a arrecadação de impostos. Então o Brasil ele vai aumentando a sonegação e ao mesmo tempo vai diminuindo o poder de compra da população. E aí, como ele não consegue cumprir o seu déficit, tá com um déficit primário gigantesco, ele é obrigado a criar mais impostos, sufocando ainda mais a economia. Vocês percebem, galera, o problema que são esses impostos no Brasil? Por isso que é mais que urgente o Brasil fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária no sentido de tirar os impostos muito grandes que a gente tem nos produtos. Você vai pegar, por exemplo, uma lista aí, né? Acho que até coloquei para vocês no vídeo passado, o impostômetro. Depois entra no site, é bem interessante. Vocês vão ver que, em geral, um produto ele paga de 70% a 30% de imposto no Brasil. É muito grande, tá? Mais da metade do preço do produto vai na forma de dinheiro para o governo. E também o Brasil ele cobra muito imposto nos serviços. Você, se quiser contratar um funcionário, por exemplo, pagar um salário de R$ 2.000 para ele, aquele cara vai estar te custando pelo menos uns R$ 4.000. E onde que o Brasil, então, professor, mas se a gente tirar, por exemplo, irresponsavelmente a arrecadação de impostos, a gente não vai ter dinheiro para pagar
professor, sei lá, saúde, infraestrutura, previdência e por aí vai. Concordo. Sabe o que a gente poderia fazer? Primeiro, não é uma consequência direta que se a gente reduzir os impostos, a gente arrecada menos. Por quê? Porque se a gente reduz os impostos, a gente incentiva o consumo. Então, digamos, o governo vai arrecadar menos por cada sabonete vendido. Mas como ele vai estar vendendo mais sabonetes, naturalmente vai vir imposto de volta para o governo. A mesma coisa é de reduzir os impostos nos serviços. Imagina que um trabalhador, por exemplo, de 2.000 ele custava 4.000, que nem eu falei para vocês. Aí o governo reduz os impostos, de 2.000 ele passa a custar para o seu empregador 2.500. Aí o empregador vai conseguir contratar mais gente, vai ter mais R$ 500 na forma de impostos indo para o governo. E ao mesmo tempo, como tem mais gente sendo contratada, o consumo também vai acabar aumentando. Então você desburocratiza um pouco o Brasil. Você facilita, você aumenta o poder de compra do brasileiro e isso vai criando um ciclo virtuoso da sua economia. Mas mesmo que você pense que talvez seja um pouco irresponsável, não faz mal. Aumenta o imposto de renda. O imposto de renda é o único imposto que distingue classe social. É o único imposto que você consegue cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Não pode aumentar muito, senão as grandes fortunas acabam saindo do Brasil, claro. Mas a margem que a gente tem, 27,5% para os mais ricos, é muito, muito pouco. A gente tem países na Europa que cobram 60%, 65% das grandes fortunas. Claro, talvez para o Brasil, que não é um país tão atrativo assim, talvez seja um exagero. Mas 27,5% também é um exagero muito negativo. Ou seja, o Brasil precisa de uma reforma tributária já. Não dá para, talvez tão ou mais importante que a reforma da Previdência. Não dá para o governo continuar sufocando o consumo e a qualidade de vida no Brasil. A gente precisa reduzir os nossos impostos. É uma vergonha que, além desses impostos altíssimos, a gente tenha retribuído para a gente, para a sociedade, uma qualidade de vida tão ruim. Se a gente ainda tivesse, que escola de qualidade, educação de qualidade, tá certo que tá melhorando, o SUS foi uma baita revolução, tal. Mas aqui no Brasil, geralmente, quem quer ter acesso a serviços públicos adequados, bons, tem que pagar 2 vezes. Paga um imposto, que seria para investir numa educação, por exemplo, e tem que comprar também uma mensalidade para o seu filho numa escola particular. Ele paga imposto, por exemplo, na saúde, mas tem que pagar também para um plano de saúde também para conseguir ter acesso a uma saúde efetiva, percebe? Então, isso é péssimo para o Brasil, diminui muito o poder de compra. Precisamos reformar a nossa questão tributária. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!